Neste vídeo eu vou falar sobre oscilações mecânicas e suas características. As grandezas que caracterizam uma oscilação mecânica são elongação, amplitude, período, frequência e, por fim, pulsação ou frequência angular ou frequência cíclica. Para compreender as grandezas que caracterizam uma oscilação, primeiro precisamos conhecer as oscilações mecânicas. Bem, uma oscilação mecânica é um movimento repetitivo de um corpo em relação a uma posição de equilíbrio, onde esse movimento pode ser movimento de um corpo ligado a uma mola ou movimento de um pêndulo simples. Aqui tem uma representação gráfica das oscilações mecânicas, onde no eixo horizontal nós encontramos o tempo e no eixo vertical nós encontramos a elongação, podemos encontrar a velocidade, assim como podemos encontrar a aceleração, já que neste vídeo estamos a falar sobre oscilações mecânicas e suas características. A grandeza na qual vamos abordar aqui numa representação gráfica será a elongação. Das grandezas que caracterizam uma oscilação mecânica, vamos aqui começar com a amplitude. Bem, pela definição, a amplitude é o deslocamento máximo de um corpo a partir de uma posição de equilíbrio. Bem, temos aqui essa representação gráfica onde temos aqui a elongação em função do tempo. Então, bem, o movimento começa numa contagem de tempo igual a zero, onde a elongação também aqui é igual a zero. O corpo oscilante vai executar este movimento oscilatório seguindo essa trajetória, como podemos ver aqui. Onde nessa trajetória os pontos máximos que o corpo oscilante vai tocar no eixo vertical, que é o eixo da elongação, será esse ponto. Temos aqui esse ponto. Também temos esse ponto, assim sucessivamente, onde vai tocar também esse ponto e outros pontos desse lado, onde os pontos que vai tocar o corpo oscilante nos números positivos na retenção ou no eixo da elongação serão iguais. Esses pontos aqui, neste caso até esse ponto. Também nos números negativos também será iguais. Encontramos até aqui, onde desse lado encontramos os números positivos e desse lado encontramos os números negativos. Então colocamos aqui elongação, que é máxima nesse ponto. Neste caso colocamos amplitude, porque é a elongação máxima. Nesse caso, do lado também da elongação, encontramos aqui amplitude, mas com sinais negativos, que mostra que desse lado encontramos números negativos e do outro lado encontramos os números positivos. E período. Bem, período é o tempo necessário para que um corpo oscilante possa fazer uma oscilação completa. Bem, temos aqui essa representação gráfica da elongação em função do tempo. Mas para compreendermos a questão do período nessa representação, primeiro vou explicar a partir de uma circunferência. Nós vimos colocar aqui uma circunferência. Bem, nessa circunferência, para que possa se fazer uma volta completa, o corpo precisa seguir essa trajetória, assim, até esse ponto, assim, fez uma volta completa. É o mesmo contexto que nós vamos usar nas oscilações. Então, o corpo, quando sair aqui do ponto zero, vai fazer essa trajetória, assim sucessivamente, continuando com a trajetória. O que vai acontecer aqui? Nessa parte, nós temos essa outra parte aqui em cima desse ponto, que na verdade não encontramos, que esse ponto aqui até aqui. Isso aqui não é suficiente. Também encontramos essa outra parte aqui de baixo, que é essa outra parte até aqui. E esse aqui é um movimento contínuo, assim sucessivamente, é um movimento oscilatório. Então, neste caso, essa outra parte de baixo teria uma parte que completaria aqui embaixo. Aqui. Mas, já que é um movimento periódico oscilatório, é contínuo, nós vamos encontrar essa outra parte de deixar aqui embaixo, encontramos essa outra parte. Então, quer dizer, a distância, ou seja, a posição do tempo que nós encontramos de zero até aqui, essa parte, consideramos esse tempo gasto como o período de uma
uma oscilação pode ser para um pêndulo, assim como ser para um corpo ligado a uma mola. Então, de 0 até aqui, nós encontramos o tempo. Frequência, né? Para a frequência, não coloquei aqui uma definição, né? Só simplesmente coloquei aqui: frequência é o inverso do período. Vimos que o período nós usamos o tempo que vai gastar até esse ponto aqui. Então, depois de obtermos esse valor, vamos colocar o inverso desse valor para assim obtermos a frequência. Então, o contexto diz que a frequência vai ser igual ao inverso do período. Então, neste caso, a frequência vai ser igual a 1 sobre período. Então, o valor que nós vamos encontrar, vamos substituir nessa fórmula, nessa parte que nós encontramos período. Vamos aqui 1 sobre o valor que nós vamos encontrar do período aqui. Então, assim, vamos obter a frequência. Pulsação ou frequência angular ou frequência cíclica. Também vamos usar o mesmo conhecimento, né, do período e da frequência numa representação gráfica. Depois de obtermos aqui o período, que é o tempo gasto para uma oscilação completa, usamos a seguinte forma, onde a pulsação vai ser igual a 2π sobre período. O valor que vamos obter aqui do período, vamos aqui substituir para assim obtermos o valor da pulsação ou da frequência angular ou mesmo da frequência cíclica. Em algum momento nós simplesmente podemos encontrar o valor da frequência sem o período também. É a mesma coisa, né? Vamos usar aqui, já que é o inverso, então colocamos aqui a pulsação vai ser igual a 2π vezes a frequência. Então, em caso de você obter um valor da frequência sem conhecer um período, pode sim obter a pulsação. Então, usando esse valor 2π vezes a frequência. Elongação. Bem, a elongação, vamos recorrer a algumas grandezas que vimos anteriormente nessa representação gráfica, que é a amplitude, e vimos através de cálculo ou da obtenção de período aqui que é possível obter a frequência angular. Então vamos usar aqui a amplitude e a frequência angular tendo em conta esse período aqui. Então, uma das coisas que vamos compreender aqui nesse contexto da elongação é que o movimento aqui começa de zero, contagem do tempo. Nós começamos aqui do zero. Na matemática nós vimos seno e cosseno, né, que são mais principais. Claro que também vimos tangente e cotangente, mas neste caso vamos recorrer a seno e cosseno. Então, desses dois ângulos que nós podemos obter, na verdade, desses dois nós vamos usar o ângulo que vamos obter aqui para saber se usamos seno ou usamos o cosseno. O nosso ângulo começa aqui de zero, né? Porque o tempo vai ser igual a zero, automaticamente o vai ser igual a zero. Então, se o tempo é igual a zero, o nosso ângulo vai ser influenciado com o zero do tempo para ser também igual a zero. Qual é entre seno e cosseno que, tendo o ângulo zero, vai também ser igual a zero? Será que o cosseno de zero é igual a zero? Será que o cosseno de zero é igual a zero? Então, vamos usar esse conhecimento para assim evitarmos se a elongação vai depender do seno ou do cosseno. Então, neste caso, vamos usar esse conhecimento matemático. Então, seno de zero na matemática é igual a zero. Cosseno de zero é igual a 1. Então, automaticamente, vamos usar o seno porque começamos aqui do ponto zero. Seno de zero é zero. Então, já que começamos do ponto zero, sim, vamos usar o seno. Tendo assim, a elongação em função do tempo a ser igual à amplitude, que é a elongação máxima, vezes o seno de nosso ângulo, que é a elongação, vezes o tempo gasto. Neste caso, esse tempo aqui é a posição do tempo que nós vamos encontrar
nosso corpo oscilante. Então, depois sim de obter a amplitude e elongação, que no ponto máximo aqui, podemos sim obter algumas outras grandezas que influenciam na obtenção de elongação, que neste caso temos tempo, temos a pulsação. Dessas grandezas que caracterizam uma oscilação mecânica, temos aqui as fórmulas. Que essas fórmulas, na verdade, usamos em grandezas que dificilmente vamos identificar numa representação gráfica, como por exemplo a pulsação e não só também a elongação. Então, depois de obter o período ou a frequência, vamos através dessa fórmula obter a pulsação ou a frequência cíclica. E também depois da obtenção da amplitude, da pulsação e do tempo que nós vamos encontrar aqui o nosso objeto, vamos também através dessa fórmula obtermos sim a elongação. Eu tenho aqui um exercício para mediarmos, para vermos até que ponto pode ser necessário o conhecimento dessas grandezas numa representação gráfica para a obtenção das mesmas. Né? Assim se diz assim: o gráfico representa a elongação em função do tempo, determine as grandezas que caracterizam uma oscilação mecânica. Temos essa representação gráfica que é para determinarmos essas 5 grandezas que caracterizam uma oscilação mecânica. A primeira grandeza que vamos determinar aqui é a amplitude. Pela definição, vimos que a amplitude é a elongação máxima. Então, um ponto máximo que o objeto vai tocar no eixo da amplitude, da elongação, vamos considerar como amplitude. Então, temos aqui o eixo da elongação, o ponto máximo que vai tocar é esse ponto aqui, que é 2. Então, neste caso, encontramos a amplitude a ser igual a 2 metros. Então, já temos aqui a amplitude. Período. Bem, vimos que o período é o tempo necessário para que o corpo oscilante possa efetuar uma volta completa. Então, nós vimos que o período vamos obter através do ponto de equilíbrio aqui até essa volta completa nesse ponto. Nessa representação, a distância daqui até aqui é igual à distância também daqui até aqui. Então, se daqui até aqui é 2, automaticamente daqui até aqui também será 2. Então, vai ser 2 mais 2 vai ser 4. Então, vamos já aqui obter 4. Automaticamente, o período dessa oscilação vai ser igual a 4 segundos. Então, já também assim obtemos o período. E vimos também que a frequência vai ser o inverso de período. Então, frequência vai ser igual a o período vimos que frequência vai ser igual a 1 sobre o período. Isso vai ser igual. O período nós vimos que é igual a 2 segundos. Então ficamos com 1 sobre, aliás, 4 segundos. 1 sobre 4. Então a frequência aqui vai depender desse 4. Então vimos 1 sobre 4 segundos. Ficamos com 1 sobre 4. Hertz. Então a nossa frequência vai ser igual a 1 sobre 4 Hz, que é 0,25 Hz.
Podemos ficar com 1/4 Hz ou podemos usar 0,25 Hz. Temos aqui essas 3 grandezas que já obtemos. E agora faltam 2 grandezas, que é a processação e elongação. Bem, na física é necessário que haja extração de dados, que ajuda muito, né, para a pessoa que vai efetuar os cálculos ou com o que vai trabalhar. Através da representação gráfica já extraímos aqui os dados. Temos aqui período vai ser igual a 4 segundos, frequência igual a 0,25 Hz. O Hz aqui devia ser H maiúscula, né? Seria assim, Hz. Tudo bem. E depois da opção de dados, vamos identificar as fórmulas que vamos assim utilizar. Para a opção da processação, podemos usar essa fórmula e também podemos usar essa outra fórmula. Então, neste caso, a processação vai ser igual a 2π sobre 4. Nesse caso, usei essa fórmula, onde o período vai ser igual a 4 segundos. Isso vai ser igual a 2 dividido por 2 dá 1. Então, ficamos aqui com π, 4 por 2 dá 2. Então, ficamos com 2, dá 1. A pulsação vai ser igual a π sobre 2. Neste caso, radianos por segundos. Vamos esquecer tantas unidades. E por fim, precisamos obter sim a elongação. Vimos que a elongação em função do tempo, através da fórmula, vai ser igual a amplitude vezes seno da pulsação vezes o tempo. Eu vou escrever mais uma vez aqui. Pulsação em função do tempo vai ser igual. A amplitude, neste caso, vimos que são 2 metros. Colocamos aqui 2 vezes o nosso seno de elongação, vimos que é π sobre 2 vezes o tempo. Então, essa aqui é a nossa equação da elongação em função do tempo. Então, vai depender da posição que nós vamos encontrar o nosso objeto no tempo, para assim obter o valor da elongação em função do tempo. Se assistiu esse vídeo até aqui, deixe teu like, deixe teu comentário. Também não se esqueça de subscrever-se ao canal, porque assim ajudará no crescimento do mesmo. Até o próximo vídeo.